Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs e amigos do Apostolado do Café Católico, em mais um podcast aqui no canal. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. A Igreja, no início do tempo do Advento, no primeiro domingo do Advento, coloca como primeira leitura do ano C o texto do profeta Jeremias. Então, vamos olhar um pouco, escutar um pouco a respeito desse texto da Santa Missa. Porque muitas vezes, meus irmãos, é importante a gente lembrar de que os textos da Santa Missa devem ser meditados. E aqui no apostolado vamos prestar este serviço com algumas leituras da Santa Missa deste tempo, uma meditação da Palavra do Senhor. Recordem que o tempo do Advento é um tempo de vigilância e nada melhor, fazendo parte da vigilância, do que a meditação da Santa Palavra de Deus. Então vamos fazer o podcast de hoje, desse momento agora, é uma meditação do texto da primeira leitura da missa do primeiro domingo do tempo do Advento do ano C. Tirado do profeta Jeremias, do capítulo 33. Anote, pegue a Bíblia. Depois que eu falar o texto, dê uma pausa, pegue a Bíblia e separe esse texto para meditarmos. Jeremias, capítulo 33, versículo 14 a 16. 2 versículos do capítulo 33 do profeta Jeremias. É aquele momento em que Deus diz que fará nascer do rei Davi um rebento legítimo. Vamos ver a leitura, é uma leitura pequena, de 2 versículos. Eis que dias virão, palavra do Senhor, em que cumprirei as promessas de bem que fiz às casas de Israel e de Judá. Nesses dias, nesse tempo, farei nascer de Davi um rebento legítimo, que exercerá o direito e a justiça na terra. Nesses dias, Judá será salvo, e Jerusalém gozará de segurança, e este será o nome com que o clamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, primeiramente, o profeta Jeremias, vamos nos situar no tempo, porque o profeta Jeremias, ele é daquele período, e a sua vocação profética, que veio por volta do ano de 626, como ele comenta no início do livro. Ele era ainda muito jovem e a sua missão vai desde o rei Josias, que reinou de 640 a 609, porque o tempo, olhando o tempo do Antigo Testamento, as datas, para eles as datas vão para frente, mas para nós, olhando o passado do Antigo Testamento, as datas vão diminuindo, porque vai chegar no ano 0, que é o ano do nascimento de Jesus, que aí é uma nova era que começa com Jesus Cristo. Então, olhamos as datas decrescente no Antigo Testamento. O ano de 640 a 609, nesse período do século VII, é o tempo do rei Josias. E depois o rei Sedecias, de 597 a 587. Então, Jeremias, ele profetiza, e até se prolonga um pouco mais, além do reinado de Sedecias, que terminou em 587. Então vejam, no ano 600 a 500 e pouco antes de Cristo.
É o período em que o profeta Jeremias, a obra do profeta Jeremias, ela tem divididas que foram escritas por várias mãos, mas é esse o período do livro e do profeta. Muito bem, o profeta nesse texto diz que dias virão, e fala que é a palavra do Senhor: cumprirei as promessas de bem que fiz às casas de Israel e de Judá. Recordem que o reino de Israel, após Salomão, o reino de Israel ficou dividido. Jerusalém, de um lado, o reino de Judá, com a capital Jerusalém, que é como o reino do sul, e o reino do norte, Israel, com a capital. E Israel ficou como o reino do norte, e Judá, o reino de Judá, com Jerusalém como capital. Reino do norte e reino do sul. E nosso Deus diz que cumprirá as promessas feitas a essas casas. E o profeta mostra o ato de fidelidade de Deus. Ele profetiza que o Senhor será fiel naquilo que falou, às suas promessas, para o rei Davi. Então, no versículo 15, ele diz: nesses dias, nesse tempo, falando Jeremias em nome de Deus, farei nascer de Davi um rebento legítimo, que exercerá o direito e a justiça na terra. Então, vamos ver algumas promessas que Deus fez com relação a Davi. Vamos ver o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 36. Naquele momento desse texto, o profeta Aías de Silo vai falar a Jeroboão. E no versículo 36, Aías vai falando em nome de Deus e diz: contudo, como Deus falando, contudo deixarei com o filho dele uma tribo, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, cidade que escolhi, para nela colocar meu nome. Então vejam a promessa de que haveria sempre um descendente. Uma lâmpada acesa quer dizer um descendente de Davi, porque Deus prometeu que daria o trono, o reino, para sempre, da descendência de Davi. Inclusive no texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 8, do versículo 19, quando vai falar do reinado de Jorão, diz assim: todavia, falando que no 5º ano de Jorão, que era filho de Acabe, rei de Israel, aí chega um momento no versículo 19, diz assim: todavia o Senhor não quis destruir Judá. Por quê? Aí diz: por causa do seu servo Davi, segundo a promessa que lhe fizera de deixar-lhe sempre uma lâmpada em sua presença. Que história é essa de lâmpada? Quer dizer, uma pessoa da descendência de Davi. Deus prometeu não destruir, apesar da infidelidade do povo, prometeu não destruir por causa do seu servo Davi. Então, é uma fidelidade de Deus. E apesar da infidelidade de Judá, que era destinado ao exílio, ou se já não estava já exilado, o Senhor fará ressurgir a casa de Davi destruída, um rebento legítimo. É como disse no versículo 15: farei nascer de Davi um rebento legítimo. E isso vemos, por exemplo, Isaías capítulo 11, versículo 1.
um ramo sairá do tronco de Jessé. Recordam? Jessé é o pai do rei Davi. Um rebento brotará das suas raízes. Então veja, é a promessa de Deus que fará brotar, sairá do tronco de Jessé um rebento. Brotará das raízes de Jessé, que é Davi. É sempre a promessa. Deus prometeu um rebento descendente de Davi. No livro do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11, diz assim: Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos. Então vejam que a promessa, a Davi está sempre de pé. Por quê? Porque o Messias sairá da descendência de Davi. Recordem que é justamente esse itinerário. Já no iniciozinho do tempo do advento, a igreja já bota, já coloca, nos apresenta o texto que fala das promessas de Deus. Jesus, nosso Senhor, o Santo Messias, não caiu do nada, não veio de repente, não, foi prometido. Jesus foi preparado para o povo, do povo para a humanidade, para nós, para toda a humanidade. O Senhor foi preparado, o rebento legítimo, ele que exercerá o direito. O acontecimento de vir esse rebento, que é da descendência de Davi, trará paz para Judá. São Paulo no futuro, no futuro que eu falo porque estamos olhando um texto do século VII antes de Cristo. E São Paulo lá no futuro dirá: Ele é a nossa paz, falando de Cristo nosso Senhor. Ele trará a paz, Ele é a paz, o príncipe da paz. E Jerusalém receberá o mesmo nome do seu Salvador. Senhor, nossa justiça. É o versículo 16 do texto da missa. Nesses dias, ou seja, nos dias do Messias, Judá será salvo e Jerusalém gozará de segurança, e este será o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. A própria presença do Messias chamarão o Messias de Senhor, nossa justiça. Nem no Messias Deus exercerá a sua santidade. E de fato, o nome dele é Yeshua. Deus salva, Deus Salvador, Deus que é a nossa justiça. O Senhor que é a nossa salvação. Então esse é o texto da primeira leitura. Uma leitura bonita, breve, de 2 versículos, mas que já alicerça quem é o Messias. E a igreja pregou durante todo esse dia do primeiro domingo do Advento que o Santo Messias é da descendência legítima de Davi. O rebento legítimo é Jesus, nosso Senhor. Contigo, Senhor Jesus, contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor, meu Senhor. Da rocha brota a água viva do Espírito Santo. Da treva, da escuridão, nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem com o teu povo, vem caminhar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até o próximo encontro, meus irmãos, meditando em mais elementos desse santo tempo do Advento, das leituras da Palavra de Deus. Até o próximo encontro,
se Deus quiser. Amém.